Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Legal, pessoal chegando aí. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar, as pessoas entrarem para a gente dar início à nossa live de hoje. O tema é muito amplo, né? Polêmico. Tem que ter coragem, né? Para abordar temas assim, mas nós vamos abordar. A sua participação é muito importante. Você pode mandar perguntas. A pastora vai pegar suas perguntas, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre elas também. É um prazer, uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Nós estamos felizes com a sua presença. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mesmo. Vão mandando suas perguntas aí que eu vou anotar e vou fazer para o meu esposo, tá? Vou passar para ele depois e ele vai respondendo na medida do possível. Legal. Convide seus amigos. Isso. Manda o link lá, convida para entrar. Compartilha com os seus grupos, nas suas redes. O assunto hoje é bem amplo, bem gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão participar com a gente aqui, tá bom? Oi, Carol, seja bem-vindo. Marcelo. Os amigos aí, sejam bem-vindos. Pessoal da igreja, sejam bem-vindos. Já dá um oi, pessoal acenando aí, oi para todo mundo, viu, gente? Olá, gente. Muito bom. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando, que legal. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre conflitos familiares seguidos de agressão, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, nós vamos anotar e vamos tentar responder todas no nosso tempo aqui juntos, tá bom? Oi, Pati. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Pati. Um prazer ter você aqui. Pastor Eber. Meu primo, Pastor Eber, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ok, irmãos, eu vou introduzindo o assunto, a gente vai falando um pouquinho sobre isso e a Marta vai falando também, na medida que for necessário. Nós vamos tentar fazer uma interação bem legal, vamos interagir. E a gente está trazendo um assunto que não é muito falado, né? Nas igrejas, nas religiões, nas rodinhas de amigos. É um assunto assim, que é um pouco meio mito, né? As pessoas ainda têm medo de falar sobre isso, que é os conflitos familiares e às vezes seguidos até de agressão. A agressão, ela não é só aquela agressão física que dá o empurrão, o tapa, mas também tem a agressão verbal, que é o xingamento, que é fazer a pessoa se sentir mal, usar palavras que ela não gosta. Então nós temos esses dois tipos de agressão: a agressão física e também a agressão verbal. As duas causam muita tristeza, muitas dores, e as duas deixam marcas. A agressão física, ela vai deixar marcas no corpo e também na psique ou na alma. E a agressão verbal também vai causar muita dor. E só as pessoas que já passaram por isso sabem a dor que é. Só essas pessoas podem expressar o sentimento de dor e de transtorno que elas passam quando elas estão em situação
de agressão. Então nós temos aqui também o agressor e o agredido. Temos dois personagens aqui. E a agressão, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. E ela não é um privilégio só das classes mais pobres, mais carentes. A agressão está em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os ambientes. Volta e meia a gente é pego aí, né, nas redes sociais, com algum caso de alguma celebridade que também usou desse subterfúgio de violência. E às vezes sai nas páginas, a gente fica assim um pouco assustado, né? Porque puxa, a gente pensa que a violência só ocorre no nível, mas não. Ela ocorre em todos os lugares, ela está presente em todos os lugares. E tem muitas pessoas sofrendo por causa da violência familiar, por causa da agressão. Então vamos abordar aqui esse tema, tá bom? Com muita responsabilidade, com muito foco também, né? Pedindo a Deus que nos ilumine para que a gente possa ser bênção na vida dos irmãos. A igreja está voltando agora, está sendo flexibilizado, tem muita coisa legal acontecendo, parece que o pior já passou dessa pandemia. E nós estamos tão eufóricos, tão felizes com a volta da igreja, que nós nos esquecemos desses assuntos mais polêmicos. E é o que nós vamos tratar aqui. Tá? Toda semana a gente quer fazer uma live tratando assuntos mais polêmicos. E se a gente não tiver coragem de abordar, coragem de falar sobre isso, a gente não vai achar uma solução e a gente não vai ter como ajudar as pessoas. Tá bom? A Bíblia nos ensina desde o Velho Testamento que nós resolvemos as nossas situações não pela espada. O profeta já dizia, não é pela espada e nem pela força, mas é pelo meu Espírito. Isso é o Velho Testamento, né? E aí no Novo Testamento também tem Jesus falando algumas coisas sobre isso. Tá bom, pessoal? Então já vai dando seu like, faz sua perguntinha aí. Marcelo, ele não deu nenhum pescoção em mim não, tá bom? Mas acho que a Jéssica já deu em você, hein? Conta aí. Eu acho que a Jéssica lá, não sei não, pois eu vou conversar com ela, viu, Marcelo? Graças a Deus, como casal, a gente nunca precisou de chegar a esse ponto. Já brigamos, já discutimos, já nos desentendemos, mas... Já rasguei camisa. Já puxou minha camisa uma vez, rasgou minha camisa, ainda bem que era uma camisa velha, tá? Mas isso foi muitos anos também e a gente aprendeu a lidar com essas situações de violência, né? Para não ter que chegar nessa situação de agredir o seu semelhante, seu cônjuge, né? Seu namorado, seu noivo, ou as pessoas com quem você convive. Beijo, Deus abençoe, seja bem-vindo. No Sermão do Monte, Jesus disse, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que legal, né? Aí Jesus vem dizendo no Sermão do Monte, Mateus 5, capítulo 9, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes, muito felizes, aquelas pessoas que são os pacificadores, né? Aquelas que intermediam essas questões, né? Polêmicas, de agressão física ou de agressão verbal. Tá bom? 1000 vezes feliz. E serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus trabalham para pacificar as pessoas, né? Também tem uma passagem na Bíblia muito legal, quer dizer, não é muito legal, né? Porque é uma passagem de violência. Quando Pedro pega a espada, eles estão orando no monte, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, o discípulo do sacerdote. E Jesus pega a orelha de Malco, faz um milagre, coloca a orelha no lugar e ele fala para Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Quando Jesus diz para guardar a espada, ele está dizendo assim, que nenhum tipo de violência deve ser bem-vinda. Nós não podemos aceitar nenhuma forma de violência. Então nós estamos aqui como pacificadores e vamos falar também
das questões psicológicas do agressor e do agredido, ok? Vamos lá. Tem alguma coisa que quer perguntar, quer falar? Não. Então deixa eu começar, vou dar um pontapé aqui, vamos botar fogo no negócio para ficar gostoso. Tem uma frase que a gente já ouviu muito, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Tapinha de amor não dói. Já ouviu isso? Não dói? Tapinha de amor não dói. É o que as pessoas falam. Mas sabe que por trás dessa frase esconde-se um grande problema. Porque toda agressão física ou verbal, ela não começa assim cintuosa, né? Já com uma violência mais potente. Começa exatamente com o tapinha de amor. O tapinha de amor não dói. Não dói no começo, mas pode mais tarde revelar um agressor violento e potente. Então, esse negócio de tapinha de amor não dói não vale, gente. Vai começar um namoro, vai começar um relacionamento, vai conhecer uma pessoa, já estabelece com ela antes de começar o namoro, diz, olha, tapinha de amor não dói, mas eu não gosto dessa brincadeira, se tiver essa brincadeira entre nós vamos já encerrar aqui o nosso relacionamento. Vocês estão vendo, né? Tá provocando, né? Mas então, esse negócio do tapinha de amor não dói, né? Precisa ser repensado. Por quê? Porque o agressor, ele tem esse desejo de espancar o outro, de judiar do outro, de fazer o outro ser submisso através da violência. E a pessoa às vezes até aceita isso. Eu quero falar um pouco mais sobre aceitar a violência, que tem muitas pessoas que aceitam, né? O agressor que tem essa tendência de agredir, o que vai acontecer? Ele vai começar com um tapinha. Só que à medida em que o agredido vai aceitando a agressão, ele vai calibrando esse golpe. Ele vai aumentando a intensidade desse golpe, né? Aí do tapinha passa a ser um tapinha mais forte, aí depois deixa lá uma marquinha. E geralmente o agressor, ele é muito manipulador. Ele não quer que ninguém saiba que ele é um agressor. Então o que ele faz? Quando ele percebe que ele calibrou o golpe, que ele marcou a pessoa ficou marcada, ele simula toda uma situação de perdão, pede perdão, diz que não vai fazer de novo, mas vai fazer de novo. Então cada vez ele vai calibrando e aumentando a potência desses golpes. E aí lá na frente pode acontecer uma coisa mais séria, mais significativa. Por isso esse tipo de brincadeira não é bom. Isso não quer dizer que todo agressor vai ser aí um psicopata, alguém que vai calibrar esses golpes com mais força. Então o agressor, ele começa assim, e à medida que você vai aceitando os golpes, ele vai aumentando os golpes. Tá? Aí ele dava um tapinha por mês, depois ele começa a dar um tapinha a cada 15 dias. Depois ele começa a dar um tapinha por semana. Depois ele começa a bater todos os dias. E o agredido, ele vai aceitando pacificamente isso. Isso não pode acontecer. Então, tapinha de amor não dói no começo, mas pode trazer muita tristeza, muito transtorno e muita dor depois. Muitos traumas também, né? Muitos traumas. Muitos traumas. Porque a pessoa agredida, ela vai carregar essa marca para o resto da vida. Sim. Quem bate esquece, né? Mas quem apanha não. Isso dói na alma e dói muito. Então o agressor, ele esquece, mas o agredido não, porque a dor não passa. Vamos lá ver se tem alguma pergunta? Senão eu vou falando aqui, hein? Durante as brigas ele parece ficar sem controle? Então, é uma outra situação que nós precisamos olhar com muito carinho. Geralmente, o agressor, ele não tem domínio de si mesmo nem da sua força quando ele surta.
e no momento da agressão, se ele estiver surtado, ele vai perder a capacidade de sentir, de ouvir, de receber um conselho. Ele vai agredir até passar a raiva dele. Então por isso ele perde a força, porque ele está surtado. Então esse agressor é uma pessoa que não sabe lidar com a sua raiva. Ele lida com a raiva agredindo, batendo. É assim que ele faz passar a raiva dele. E o mais grave, pessoal, é que se esse agressor tiver uma inclinação para a psicopatia, se ele for um psicopata, ele não vai saber a hora de parar. Ele vai continuar batendo. O agressor psicopata, ele sempre vai achar que a culpa é da vítima. Ele é incapaz de sentir remorso, ele não sente culpa, ele não pede perdão. E quando faz, ele faz simulando, ele é um ator, assim, de primeira mesmo. Ele sabe como fazer esse jogo sedutor, manipulador, para manter sempre a vítima, né? E ele sempre culpa a vítima. Eu te bati porque você fez isso, né? E a vítima, às vezes, ela recebe, ela acolhe essa acusação e ela se sente culpada. Às vezes ela nem tem a culpa da agressão. Então o agressor que não sabe parar de bater, que não tem controle da sua força, essa pessoa precisa muito de ajuda, tá? Porque olha, não só o agredido que passa a receber essa agressão pacificamente e acha que essa agressão é normal, tanto o agredido como o agressor são pessoas que adoeceram. Em algum momento da sua história, eles adoeceram. Então, tanto o agressor como o agredido precisam buscar ajuda o mais rápido possível, antes que essas agressões acabem em situações mais constrangedoras. Ok, pessoal? O agressor que não para de bater, que às vezes ele não só faz a agressão física, mas ele faz a agressão verbal também, ele precisa aprender a lidar com a sua raiva. Ele precisa aprender a canalizar a sua raiva para coisas que não sejam pessoas. Como que ele pode lidar com a raiva dele? Né? Ele pode, naquele momento em que ele está tranquilo, naquele momento em que ele está mais vulnerável a ouvir, sentar com ele e ensinar, um terapeuta vai fazer isso muito bem, ensinar ele a lidar com a raiva e canalizar a sua raiva para as coisas e não para as pessoas. Até que ele aprenda de alguma forma lidar com a raiva sem ter que xingar, ou sem ter que ofender, ou sem ter que agredir fisicamente. Hoje nós tivemos uma aula interessante com as crianças e foi a tia Alessandra lá de Jaú que deu a aula hoje. E ela falou sobre raiva e ela ensinou as crianças hoje que elas podem canalizar a raiva delas para algumas coisas, né? Quando elas estiverem com raiva, para não bater, não xingar e coisa e tal, para elas pegarem uma bexiga e assoprarem. Daí assopra, depois solta o ar da bexiga. Aí a criança vai canalizar para algo totalmente diferente do que agredir a outra pessoa, né? E daí ela falou também que as crianças podem contar, né? Até 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, antes de explodir. E foi bem interessante hoje a nossa aula sobre raiva. Um dos sentimentos que tem atingido até as crianças, né? Nessa época de pandemia. Porque tem que ficar em casa, a mãe o tempo todo com as crianças, elas não vão para a escola, não podem sair, então elas ficam borbulhando, né, as emoções das crianças também. Então elas sentem raiva também e a gente ensinou hoje um pouquinho sobre
canalizar a raiva deles em outras coisas. Exatamente isso, né? Isso que a Marta colocou é muito interessante, porque nós podemos aprender a lidar com esse sentimento de raiva. Às vezes vem aquele sentimento de raiva e você precisa pôr para fora, você tem que canalizar, você tem que pôr essa força para fora, para que essa raiva não fique contida, recalcada dentro de você, dentro da gente. E uma forma legal de fazer isso, né, para criança é soprar a bexiga. E eu quero dizer uma coisa para você, tá bom? Se funciona para criança, funciona para adultos também, tá bom? Você pode colocar, sabe aquele saco de pancadas dos pugilistas? Você pode colocar um lá na sua casa, no quartinho, na hora da raiva você vai lá e treina um pouco de soco, de chute, sabe? Faz aquele movimento, a raiva vai passar. O que a gente quer dizer para você, que talvez você é agressor, é que você não precisa canalizar a sua raiva em cima de pessoas, tá bom? Geralmente o que acontece é que o casal que passa por esse transtorno, esses conflitos interrelacionais e que acabam em agressão, eles têm vergonha de falar sobre isso. E aí eles acabam se fechando, né? Às vezes eles perguntam, puxa, mas o que os meus pais, os parentes, os meus vizinhos, ou as pessoas da igreja, o que eles vão pensar da gente se souber que a gente faz isso, né? Mas esse é um problema que quanto mais você esconder, quanto mais você jogar um pano em cima, pior vai ficando. E às vezes a mulher é a mesma coisa. Ela fala assim, mas ele me bate, mas ele é bom pra mim. Ele dá tudo que eu preciso, né? Ele é atencioso com as crianças, ele cuida da casa. Gente, vou deixar ele bater só porque ele faz isso. Só porque ele faz isso? Né? Ele me bateu por amor. Isso não é amor. Não. A Bíblia diz que o amor não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não procura prejudicar o próximo. Mas o amor, ele é acolhedor e o amor é aquele sentimento de que eu posso fazer para que essa pessoa sinta-se bem. Então, na agressão não existe amor. Ninguém apanha por amor. E ninguém bate por amor. E ninguém bate por amor. Não. Se você está apanhando por amor, você está achando que isso é amor? Não é. E se o agressor está agredindo, achando que eu bati por amor? Não bateu. Não existe um relacionamento funcional e feliz com agressividade. Com xingamentos, com empurrões, com socos, não existe. Esse tipo de relacionamento não é saudável. E o que é melhor é que isso tem ajuda, tem controle, você pode controlar isso. Quantas pessoas se livraram desse comportamento e hoje vivem bem, vivem felizes. Então há esperança. Né? O agredido, seja ele homem ou mulher, né? Porque tem a Lei Maria da Penha para as mulheres, mas tem muitas mulheres que também agridem, né? As mulheres agridem menos, os homens são mais agressivo por conta da criação machista, né, de achar que tem que resolver tudo no braço. Então os homens agridem mais. Mas a gente não, por conta das pressões sociais, né, o que o pessoal da igreja vai achar, o que a minha família vai achar, eu não posso, né, se ele for embora eu vou criar os filhos sozinhos. Por conta dessas situações, não é justo ficar num relacionamento tão agressivo assim, tá? Então, as dicas no momento em que o agressor estiver tranquilo, senta com ele e propõe para ele buscar ajuda. Olha, vamos buscar ajuda, nós precisamos de ajuda. E isso tem cura, tem solução, tem controle. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Pastor, como identificar que a violência está ocorrendo com você? Como identificar que a violência em situação de agressor ou de agredido? Aí já não sei. É muito simples. Por exemplo, se há xingamentos, né, humilhação,
se a pessoa está empurrando, dando tapa, dando socos e agredindo. Não tem respeito, né? Não tem respeito, já é uma agressão. Você já está em situação de agressão. Então isso precisa ser revisto, precisa começar a pensar em buscar ajuda. Tá bom? Uma outra pergunta é: pode acontecer da pessoa ser agressiva por causa que um dia ela sofreu essa agressão e hoje ela quer devolver aquilo que ela viveu? Olha, exatamente isso. Isso faz parte do perfil do agressor. Quando eu falei que o agressor também é doente, tem algum transtorno, eu me referia exatamente a essa pergunta, muito bem colocada, de que ele está replicando aquilo que ele vivenciou. Então isso faz parte do perfil. Isso é uma das características do perfil do agressor, replicar. As pessoas que na infância viram o pai agredir a mãe são agressores futuros. Crianças que foram agredidas e abusadas sexualmente na infância são agressores em potenciais futuros, são neuróticos, os pais que brigam na frente dos filhos, os pais que gritam constantemente com os filhos, os pais que ameaçam os filhos constantemente, os pais que agridem os filhos fisicamente, oralmente. Essa criança provavelmente vai ser um agressor. E quando eu falo que o agressor tem cura, se ele quiser buscar a cura, se ele quiser buscar ajuda, tem cura, isso pode ser revertido. Um bom terapeuta, um bom psicólogo, os pastores da igreja, ou até de outras religiões, líderes, eles podem acolher o agressor e conversar com ele e colocar para ele outras ferramentas que ele pode usar para deixar essa agressividade. Então, a situação financeira, a situação econômica, vidas com muitos traumas no passado, tudo isso contribui para a formação de um perfil do agressor. Espero que eu tenha respondido. Tanto para o agressor como para o agredido, tem cura. O que é necessário fazer? Qual é o primeiro passo que eles têm que fazer? Tem um casal lá que eles brigam muito. Primeira coisa que eles têm que fazer, perceber, olha, nós estamos doentes e nós precisamos de ajuda. Primeira coisa, reconhecer. Porque às vezes o agressor, ele diz assim, não, eu vou parar de fazer isso, eu não quero mais bater. Hoje, a última vez, não vou fazer mais. E ele pensa que ele está dando conta de lidar com a situação. Aí chega na semana seguinte, ele agride de novo. Ele até se arrepende, né, se não for um psicopata. Ele até se arrepende, diz que vai parar e tal, mas na outra semana ele agride de novo. E aí vira um ciclo, né, vicioso. E a agressão começa a fazer parte do repertório da vida deles, né? Eles acham normal aquilo. E enquanto esse ciclo de achar que vai sair do problema sozinho, que vai dar conta, porque ele é o macho, porque o homem não chora, porque ninguém vai resolver meu problema, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, na minha casa mando eu. Enquanto ele tiver esse posicionamento, fica difícil ajudar. Mas quando o agressor fala, não, eu preciso parar de agredir, eu preciso respeitar a minha família, eu preciso de ajuda e vai buscar ajuda, o fato dele reconhecer que ele está doente já é um grande passo para ajuda e para o controle dessas agressões. Tem que reconhecer e querer ser ajudado, né? Exatamente. Querer mudar de vida. Muitas pessoas agredidas, elas têm medo de denunciar o agressor, né? O que a gente pode colocar aqui também é que o agressor, ele não está cometendo só um pecado, ele está cometendo um crime. Agredir pessoas é crime previsto na lei. Ele pode sofrer, pode responder por processos na lei por ser agressor. Então não é só a agressividade, né? Quem sabe um dia eu faço uma live com um advogado para explicar melhor essa questão da lei. Mas não é só uma agressão. Ele está cometendo um crime. Ele está abusando, ele está
submetendo as pessoas à sua violência, para subjugar essas pessoas, para manter essas pessoas debaixo do seu domínio. E às vezes tem alguns agressores que eles sentem prazer na dor do outro, né? Isso já é um problema mais sério, está muito mais doente ainda. Sente prazer na dor do outro. Então, para manipular, para manter o outro debaixo do seu domínio, para obrigar o outro a satisfazer os seus prazeres, então ele agride, é na força. Essas pessoas realmente precisam de ajuda. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Nenhuma pergunta? Tá, então vamos falar sobre crianças que assistem essas agressões. Crianças que veem o papai chegar em casa bêbado, em situação de droga, o papai ou a mamãe. Crianças que veem os seus pais se agredindo, né? O que pode acontecer com essas crianças? Pode acontecer muitas coisas, né? Essas crianças provavelmente serão adultos inseguros, adultos com dificuldade de se impor, de ter uma certa resiliência, de ter resistência. Ele vai ser um adulto que ele vai aceitar a vida como a vida é, dificilmente ele vai conseguir um bom emprego, ou vai ter um bom currículo, ele vai ser sempre inseguro, achar que ele não tem capacidade para fazer as coisas. Isso é uma das coisas que pode desenvolver a criança num lar disfuncional, onde há agressão física. Ele vai ter dificuldade de aprendizado, ele vai para a escola e chegando na escola ele não vai conseguir acompanhar as aulas, vai tirar notas ruins, vai ser uma criança dispersa, desinteressada, né? Ele vai ter um comprometimento no rendimento escolar, ele não vai conseguir se relacionar com os amigos, ele vai se sentir sempre inferior, sempre rejeitado, porque os pais que poderiam gerar nele essa força, essa resiliência, essa resistência, esse desejo de vencer, acabam agindo de forma contrária. Então, uma criança que assiste essas cenas, ele vai ter muita dificuldade de confiar em adultos. Ele não vai confiar num tio, num avô, ele vai se isolar socialmente, vai começar a agredir, vai começar a xingar também. Além disso, ele vai ter distúrbio no sono, distúrbio alimentar, ele vai dormir demais ou não vai conseguir dormir, vai ter pesadelos, sonhos horríveis, ou vai começar a comer demais, vai ficar obeso, vai começar a ter problema de saúde. Isso para as crianças que assistem os pais que têm problemas com agressividade, tanto o agressor como o agredido. E eu poderia aqui citar inúmeros problemas correlacionados com essa questão aqui, com a questão das crianças. Mas só para a gente não passar em branco com eles, né? Para dizer que um lar disfuncional é um lar onde todos vão sofrer, inclusive as crianças. A parte mais frágil, as crianças. A parte mais frágil. E que tem todo um desenvolvimento, né? Compromete o desenvolvimento. Compromete. Como que podemos ajudar a pessoa a aceitar que é agressiva? Porque muitas vezes eles acham que não são agressivos, porque aquilo na vida deles foi tão normal que hoje ainda continua sendo normal. Esse agressor que ele não percebe o quanto ele é violento e agressivo, ele não conhece uma outra realidade, que é aquela realidade de não ser agressor. A única coisa que ele sabe fazer é ser agressor. Então, o que a gente pode fazer numa situação dessas é pegar pessoas da família que ele confia. Pega lá 2 ou 3 pessoas e acolhe ele, chama ele com amor, senta com ele. Fala, olha, nós estamos aqui porque nós te amamos, essa situação não pode perdurar, né? Você tem agredido bastante. Deixa ele falar também, deixa ele sentir que ele é aceito, deixa ele sentir que ele vai ser ajudado.
Porque geralmente o agressor ele vive com o contra-ataque na mão, ele se defende. Né? Ele tem um monte de frases que são automáticas, que antes de você falar, ele já te fala o que ele está pensando, porque ele já tem todas essas defesas para não dizer assim, eu preciso de ajuda. Admitir que precisa de ajuda para essas pessoas é muito difícil, porque ele tem que desmontar todo aquele circo, botar fogo no palanque e acabar com toda aquela palhaçada. Isso vai doer para ele. Ele não quer abrir mão disso. Né? Então, às vezes o agressor também está numa posição que é confortável para ele, porque ele não sente dor. Ele não passa por essa vergonha. Ele submete as outras pessoas a isso. Então ele precisa de alguém que acolhe ele, que converse com ele, que diga, olha, nós estamos aqui para te ajudar. E se em último caso ele não aceitar ajuda, se ele achar que ele não precisa de ajuda, então tem que denunciar. Desculpa, mas é um crime. Se ele não entende que ele tem que parar de agredir, então ele tem que responder na lei pelos crimes que ele comete. Então eu acredito que uma boa conversa, uma boa amizade, de pessoas que ele confia, pessoas que ele ouve, eu acredito que ele vai dizer, não, eu vou buscar ajuda. Porque ele precisa de ajuda. Mais alguma pergunta? Não. Não. Aqui. Então deixa eu falar um pouquinho qual é o papel da igreja diante dessa situação. A igreja, como eu falei no começo, né, nós estamos tão eufóricos agora, né, voltando para os nossos cursos presenciais, nós estamos tão felizes que a gente às vezes esquece de observar essas questões. A igreja, ela pode fazer, não todas as igrejas ou as religiões, né, que esse assunto da agressividade ele é universal, né, está em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as esferas, mas a igreja ela pode desenvolver um papel essencial no acolhimento e na ajuda para essas pessoas. A igreja ela pode identificar isso, ela pode agir como mediadora entre os casais que estão agindo com agressividade. A igreja ela pode agir como conselheira desses casais. A igreja ela pode agir oferecendo cura psíquica e cura espiritual, com oração, com acompanhamento, com oferecer suporte psíquico para que essas pessoas saiam dessa situação, oferecendo ferramentas para cura, para controle dessas agressividades. A igreja ela pode fazer, ela tem o poder e pode fazer esse papel de ajudar, de estabelecer pessoas idôneas para acompanhar os agressores, de acompanhá-los ligando, perguntando como é que eles estão. Uma coisa legal que pode ser feito pela igreja é, depois que você identifica o agressor, conversa com ele, acolhe ele e começa a trabalhar com ele, deixa um número de telefone com ele, toda vez que ele te sentir vontade de agredir, liga para esse número para conversar com alguém. Isso é muito importante. Nós, pastores, missionários, sacerdotes, nós não podemos nos omitir e achar que isso é normal. Isso não é normal. Às vezes o agressor procura o sacerdote e diz e confessa um pecado. Olha, vem confessar um pecado e confessa uma agressão, uma violência. Ele não confessou um pecado, ele confessou um crime. Então, a igreja precisa separar essas duas coisas e ajudar essas pessoas a atravessarem esses momentos difíceis, para que não aconteça algo pior lá na frente. E aqui a gente pode também pensar, né, nessa questão de um fenômeno social que aconteceu agora, durante a pandemia, e a quarentena, e o fique em casa, é que o índice de violência doméstica aumentou significativamente. Então, bastou a gente ficar em casa
com a esposa e os filhos para aumentar a violência. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos pregar sobre isso. Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ok? O que é considerado uma tortura psicológica? Boa pergunta. Uma tortura psicológica é eu usar das minhas palavras para torturar o outro, para falar coisas que lhe ofendem, para fazê-lo se sentir rejeitado, humilhado, para empurrá-lo para dentro de uma depressão ou de um outro transtorno. Por exemplo, vou citar aqui em casa, né? A gente não faz isso, mas, por exemplo, nós somos casados há muitos anos e tem algumas frases que, se eu falar, eu sei que eu vou deixar ela assim torturada psicologicamente, né? Ela vai perder o sono, esse tipo de coisa. Mas a gente não pode usar dessas frases ou dessas palavras para torturar. Pelo contrário, as nossas palavras, elas têm poder, né? Deixa eu contar aqui uma situação. Uma vez nós ajudamos um casal que, quando ele comparava ela com a mãe dela, ela tinha transtorno seríssimo. Ela não dormia, ela ficava perturbada, ela não queria trabalhar, ela queria fazer as coisas, porque isso era muito significativo para ela. E todas as vezes que eles brigavam, ele fazia isso, fazia comparações, e ela achava aquilo muito ruim. Então, uma tortura psíquica é fazer isso, pegar uma coisa que a pessoa não gosta e ficar falando para ela, torturando, submetendo a alma e a psique dela àquela tortura verbal. É horrível isso, né? Deve ser, né? Não sei. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Para você que entrou agora, nós estamos falando sobre conflitos familiares seguidos de agressão. Exatamente. Aí, se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Nós já respondemos várias perguntas aqui para tentar ajudar você a simbolizar melhor essa questão da tortura, da violência, né? Para a gente achar um caminho para ajudar os nossos ouvintes que participam dessa live, para que nós possamos diminuir os possíveis impactos e os transtornos futuros. Então, a agressividade não nos leva a nada, como nós falamos aqui, dentro do aspecto bíblico e também do aspecto psicológico. Podemos muito bem nos livrar disso, como a palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E nós somos pacifistas e pacificadores, tá bom? Então, nessas questões interrelacionais, que envolvem crianças, que envolvem adolescentes, só uma coisa que eu gostaria de acrescentar, quando eu falei sobre os transtornos que uma criança tem ao ouvir xingamentos, ao ouvir os pais gritando, e também ver o pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai em situação de droga, de uma família disfuncional. Quando uma criança ela sofre uma angústia muito grande, ou nós também adultos, quando nós estamos sofrendo uma angústia, uma tristeza muito forte, imediatamente o nosso mecanismo de defesa é acionado e nós procuramos uma fonte de prazer, de gozo, para compensar a nossa tristeza. Então, uma criança que está nessa situação de angústia e que ele não pode falar sobre essa agressão, às vezes ele nem sabe como falar sobre essa agressão, ele vai procurar uma fonte de prazer para compensar essa angústia. E depende da idade que ele tiver, ele pode começar a se masturbar muito cedo, ele pode começar a se interessar mais por questões sexuais, e também ele pode se interessar e pode se ingressar também no mundo das drogas, porque a droga vai dar um retorno para ele.
ele vai esquecer um pouco da dor, um pouco do transtorno. Então, de certa forma, se nós não nos cuidarmos, se nós não abordarmos as pessoas, se nós não oferecermos ajudas e ferramentas para ajudar essas pessoas a saírem desses transtornos, nós estamos, de certa forma, né? Eu não quero trazer peso para ninguém, nós estamos contribuindo para que os pais empurrem os seus próprios filhos para a imoralidade, para a pornografia, para a masturbação, para as drogas, e aí acaba comprometendo o futuro dessa criança. Tá? Então, essa questão da agressividade, ela é muito mais complexa e muito mais profunda do que a gente pode entender, que a gente pode pensar. Então, é isso que nós queremos, contribuir de alguma forma, oferecendo ajuda, oferecendo ferramenta, para que esses lares voltem a ser um lar abençoado, sem agressão. Muitas pessoas já se livraram desse comportamento agressivo. Tá? A nossa tendência também é nos acostumarmos, achar que a agressão é normal, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito observador e eu tenho percebido aqui na nossa cidade, Ribeirão Preto, eu ando aqui, às vezes eu passo em alguns lugares onde a mendicância é maior e às vezes eu paro para conversar com eles, porque eu gosto de conversar, eu gosto de entender essas estruturas de pensamento que eles passam. Mas o que eu percebo é que a mendicância tem aumentado em Ribeirão Preto. E aí eles ficam bem próximos ali dos vereadores. Eu acredito que as pessoas que poderiam criar políticas públicas para tentar resolver isso passam e veem isso todos os dias ali. Mas a questão é que nós nos acostumamos com essa situação. Nós nos acostumamos com essa paisagem. E um dos maiores problemas é quando nós nos acostumamos com alguma coisa que não é normal. E nós não podemos nos acostumar com a violência. E achar que a violência é normal. Achar que a violência está contribuindo para alguma coisa boa. Então nós nos acostumamos. E nós não podemos nos acostumar com isso. Temos que buscar ajuda. Temos que gritar por socorro. Né? Nós, como igreja, a gente tem oferecido muita coisa legal para os casais. Encontro de casais, jantar de casais, eu tenho ido em alguns, é tão bom, tão gostoso, um ambiente tão legal. Mas muitas vezes o casal sai da festa, no carro já estão brigando. Porque às vezes só aquele encontro não foi o suficiente. Ele precisa ser acolhido, ele precisa de um pouco mais de ajuda. E às vezes nós, como pastores, nós gastamos tanto tempo tentando fazer os casais se amarem, né? Tem que se amar, porque se ele se amar, ele não vai agredir. Se ele amar, ele vai... Sim, é verdade isso. Mas não é a nossa função fazer os casais se amarem. A nossa função é fazer a família funcionar. O pai funcionar como pai, a mãe funcionar como a mãe e os filhos funcionarem como filhos. E se tudo funciona bem, não vai haver lugar para esse tipo de coisa, de agressão. O pai faz o papel de pai, a mãe faz o papel da mãe, né? Higieniza a casa, reorganiza a casa. Isso vai contribuir de uma forma maravilhosa para que a família seja uma família funcional. Eu não gosto muito daquele termo, né? Família desestruturada, né? Se acabar a estrutura, acabou a família. Se eles estão juntos na mesma casa, estão tentando sobreviver, estão tentando resolver, o problema não é uma família desestruturada, né? Isso é um pensamento pessoal. É uma família disfuncional. Né? É a mesma coisa de um carro. O carro de manhã se bate na chave e ele não pega, ele não funcionou, precisa de um reparo. Mas ele não deixou de ser carro porque ele não funcionou um dia. A família não deixa de ser família se ela não está funcionando como família. Ela precisa de conserto, precisa de reparo, precisa de ajuda. Então, tudo que nós abordamos aqui, o papel da igreja na questão da violência, os transtornos da criança na questão da violência, o perfil do agressor, né, o perfil da psicopatia às vezes, né, tudo isso
contribui de alguma forma para a gente sair dessa situação. Transtorno alimentar pode estar ligado a alguma agressão? Por exemplo, a pessoa come de forma abusiva para esquecer o que passa? Uhum. O transtorno alimentar, o nome já diz transtorno, alguma coisa que não está funcionando normal. É a compensação de uma dor. Então, para esquecer essa dor, como eu falei um pouquinho antes, todas as vezes que nós entramos numa situação de tristeza e dor, imediatamente o nosso cérebro ele vai produzir defesas e nos levar a algum tipo de prazer para compensar. E algumas pessoas, quando elas estão com problema, uma tristeza, ansiedade, ou até o começo, uma depressão, ela pode ter esse transtorno, desenvolver esse transtorno. Ela não come até ela sentir que está satisfeita. Ela come enquanto vê comida na mesa, ela vai comendo, porque ela não sabe a hora de parar. Enquanto ela come, ela está pensando nas suas dores, nos seus problemas. Isso chama transtorno, comer mais do que precisa, comer o tempo todo, né? E isso também tem ajuda, tem controle. É normal uma criança ter muitas brincadeiras violentas? Isso quer dizer que ela vai ser um agressor quando crescer? Não é normal a criança ser violenta. Eu não sei de que idade é essa criança, mas a criança tem uma forma de tratar com ela que muitas vezes a criança não simboliza, ela não sabe dizer, olha, eu estou triste, eu estou feliz ou estou com raiva. Ela não consegue, dependendo da idade, tá, gente? Então, às vezes a criança não simboliza, ela não sabe muito bem o que é a raiva, o que é a tristeza. Então, às vezes, ela por não saber se expressar, ela acaba causando violência. Agora, para interromper esse processo de violência, os pais não podem reforçar esse comportamento. Porque quando a criança tem um comportamento agressivo e os pais acabam cedendo alguma coisa que ela quer, quando nós cedemos, nós estamos reforçando esse comportamento que ela vai repetir para ser compensada. Às vezes, eu vou usar aqui uma situação, né? Eu quero pegar o celular da minha mãe. Ela não me deu o celular. Então eu deito no chão, eu faço birra, eu chuto a canela dela, ela me dá o celular. Então toda vez que eu quiser o celular, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir esse comportamento. Então, como é que a gente controla isso? Não oferecendo a ele aquilo que ele espera receber. Ele fez birra ou ele chutou, diz, olha, eu não gosto que você faz isso, isola, deixa ele isolado e não reforça. Né? Se puder isolar, deixar ele num cantinho, espera passar essa situação, fica de longe olhando, mas não reforça. Tudo que é reforçador é repetitivo, vai se repetir. Então, criança violenta não é normal. Ele não tem que ser um agressor no futuro, se ele for tratado agora. E também tem terapeutas especializados em crianças violentas, né? Pode canalizar essa violência para uma outra coisa. A criança que morde, ensina ela a beijar. A criança que joga as coisas, ensina ela a colher. Começa a ensinar e a criança aprende essas coisas. Não é tão difícil lidar com isso. Eu acho também, aí entra o caso do que a criança anda assistindo na televisão muitas vezes, ou que ela vê de uma forma geral na casa dela, né? Então, o que ela assiste são desenhos violentos, de briga, de atirar e tal, não sei o que. A criança, lógico que ela vai levar tudo para violência. Então, a gente tem que policiar, né? Como pais, temos que policiar os nossos filhos no que eles estão assistindo. E não só dentro de casa o que se passa como casal, mas na TV e fora de casa também, né? O que eles veem fora de casa. Exatamente, né? E sempre procurar, se a criança não entende o que ela está fazendo, eu vou dar uma dica para os pais. Se a criança tem, 5, 6 anos, 7 anos, que ela ainda não mergulhou no universo das letras, ainda das palavras, diga para a criança como você se sente
quando ela faz aquilo. Porque às vezes a gente fala, você fez isso, você não pode, a gente usa muito o pronome você. Usa eu. Olha, eu fico muito triste quando você faz isso. Olha, eu estou muito triste porque você fez isso. Deixa a criança perceber que o comportamento dela está causando dor nas pessoas, nos amiguinhos, no papai e na mamãe. Aos poucos ele vai simbolizando isso, ele vai começar a mudar esse comportamento também. Então tem muitas formas de lidar com isso. Espero ter ajudado. Eu também. O que a Marta falou é muito importante, porque às vezes o celular, né, ou esses dispositivos de internet, eles funcionam como babysitter, né? Ah, deixa para ele ficar quieto, eu vou dar o celular para ele. E a gente sabe que celular tem conteúdos que não são bons para a criança, né? E aí é um problema também. Tem que monitorar essa questão do que ele está vendo também, para ajudar a desenvolver uma criança mais saudável. Sim, daí entra no caso também de que nada a ver com violência, mas a criança não dorme durante a noite, né? Aí não tá dormindo, ou acorda assustado, chorando, não sei o quê, e daí a criança passou a tarde toda assistindo filmes de terror, filme de morte, e daí tá a causa, né? Uma das causas que a criança não dorme mesmo. Aí vai ter o transtorno não só alimentar, mas aí passa a ter o transtorno do sono, né? Acorda com pesadelos, né? Dizendo que tem monstro no quarto, aquele negócio todo. Por isso é bom que a criança tenha boas informações, porque durante o dia a criança está em desenvolvimento, seu sistema cognitivo está em desenvolvimento. Isso desenvolve de que forma? Recebendo informações, cores, gestos, lugares, filmes, pessoas, personagens, tudo isso faz parte, né, entra como informação para essa criança, e quando ela vai dormir, ela vai digerir essas informações. Né? O nosso cérebro funciona assim. Aquilo que é importante ele vai armazenar, algumas coisas que não são importantes ele vai descartar. E nesse processo todo a criança pode ter esses transtornos, acordar, também fazer xixi na roupa, né? Endurece também, então tem todos esses transtornos aí. Mais perguntas? Meus amados, só faltam 3 minutinhos, eu não pensei que fosse tão rápido. A gente começou aqui, tem muita coisa para falar, eu fiz um esbocinho aqui, mas eu acho que não vai dar mais tempo. E a gente quer aproveitar esses minutinhos aqui para agradecer você por ter entrado nessa live, participado com a gente. Foi muito precioso a sua presença aqui, muito preciosa, aliás, a sua presença aqui com a gente. E nós queremos trazer mais temas que geralmente a gente não aborda na igreja, né? Para a gente abordar aqui e falar. Muito obrigado pela sua participação. A gente nem tem como expressar a nossa alegria por ter você aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Foi bom estar com vocês. Tchau. Até a próxima. Deus abençoe. Até!